bem abrangente, que é Fundamentos Bíblicos para a Vida da Igreja. E hoje nós vamos falar do 7º fundamento, tendo terminado o anterior a esse, quando nós falamos ali sobre família bíblica. Então nós já trabalhamos algumas coisas como o conhecimento dos nossos tempos e épocas, trabalhando pregação expositiva, trabalhamos também a questão da piedade, enfim. E hoje nós estaremos dando continuidade a esse estudo. Eu peço a você que você abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, esse é o nosso texto de hoje. E eu vou fazer a leitura dos versos de 1 a 4. Vamos citar alguns outros textos, mas vamos estar sempre retornando a este texto especificamente. O texto de 1 Coríntios 15 diz assim, de verso de 1 a 4. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Amém. Senhor, nos abençoa, mais uma vez nós pedimos, em o nome de Jesus, e por meio da Tua Palavra. Amém. Bom, hoje nós chegamos ao sétimo item da nossa lista, que tem como título Fundamentos Bíblicos para a Vida da Igreja. E hoje nós vamos falar sobre um novo tópico, tá? E esse tópico, para a gente entender, ele é um tópico extremamente vital para nós como igreja, tá? Na verdade, nós até poderíamos dizer que esse tópico ele é um tópico essencial, tá bom? Então nós vamos estudar hoje aquilo que, em última análise, é extremamente importante para a igreja. E acerca desse tópico, nós podemos fazer algumas perguntas de maneira diferente. Por exemplo, o que é absolutamente necessário ou essencial para a igreja crer? E a resposta é o Evangelho. É exatamente isso que trata o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo de número 15. Nós até poderíamos abordar esse tema do Evangelho fazendo uma pergunta de maneira diferente. Qual é o poder, por exemplo, que cria a igreja e que faz com que a igreja prospere? Que mantém a igreja? E a resposta é a mesma. A resposta é o Evangelho. Então, o tema que nós vamos abordar hoje é falar um pouco sobre a questão do Evangelho. E por quê? Como eu disse, o Evangelho, irmãos, ele é absolutamente essencial para uma igreja local saudável. O Evangelho ele é essencial para a vida de cada crente. O Evangelho ele é absolutamente essencial se nós quisermos desfrutar de comunhão eterna com Deus, de paz com Deus. O Evangelho ele é essencial para nós que fomos criados, né? Somos uma nova criatura em Cristo Jesus, para o qual nós fomos certamente feitos. Então veja, se nós quisermos desfrutar, se nós quisermos glorificar a Deus para sempre, isso vai depender do quê? Do Evangelho. Então, o estudo do Evangelho, irmãos, ele é uma questão extremamente essencial para a vida de todos. E hoje nós temos que pensar um pouquinho sobre isso, né? Porque uma congregação local saudável de cristãos, ela deve ser zelosa pelo Evangelho, ela deve compreender o Evangelho, ela deve estar comprometida em compartilhar o Evangelho. E por que isso, irmãos? Porque de fato e deveras, ainda que isto tudo seja uma realidade em certa proporção na vida da igreja, ainda também há muita confusão acerca do Evangelho nos nossos dias. Nós temos, logicamente, que pensar que existem muitos cristãos que parecem que ainda não entenderam o quê? O Evangelho. Nós temos que, muitas vezes, olhar para o púlpito e percebemos que muitos pastores não entenderam o Evangelho e nem sequer estão pregando o Evangelho. Então, há uma necessidade que nós muitas vezes paremos, venhamos a refletir e voltemos ao básico e pensarmos sobre o que é o Evangelho. E para a gente poder fazer isso agora à noite, nós vamos começar a pensar sobre o que é o Evangelho, primeiramente, à luz do Antigo Testamento.
Porque esta palavra, irmãos, ou a essência dessa palavra e deste conteúdo, ela se encontra primeiramente lá. Abra sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 52, verso de número 7. Veja lá. Isaías 52, verso de número 7. Esse é um texto muito conhecido, né, irmãos? E muito citado, por exemplo, quando nós estamos no chamado mês de missões na igreja, né? Então diz lá o texto: quão formosos, ou que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia o quê? As boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação e que diz a Sião: o teu Deus reina. Então veja, Isaías de número 52, verso 7, ele é muito interessante. Principalmente quando nós chegamos ao Novo Testamento e nós vemos o princípio do relato dos evangelhos. Você vai ali, por exemplo, para Marcos 1, João capítulo 1, você vai para o livro do Evangelho de Mateus, e nós vemos o próprio Jesus começando a pregar aquilo que é chamado ali de quê? De evangelho. E percebam que quando Jesus começa a fazer isso, essa palavra, ela não é uma palavra que vai soar de maneira estranha aos ouvidos do seu próprio povo, aos ouvidos dos judeus. Porque eles já haviam ouvido acerca disso aonde? No Antigo Testamento. Acerca, logicamente, daquilo que significa o Evangelho, que são as boas novas. E é exatamente sobre isto que Isaías diz, não é? Quão formosos são os pés, não é? Daqueles que anunciam o quê? As boas novas. Esse termo é um termo utilizado no Antigo Testamento, e no Novo Testamento ele vai se chamar com mais frequência, pelo menos 60 vezes no Novo Testamento, como evangelho. E aí você vai perceber algo muito interessante, porque a apresentação desse evangelho, ele começa exatamente aonde? No Antigo Testamento. Veja o que Isaías está dizendo. Ele está falando sobre boas novas, e aí colocando dentro de uma outra linguagem, parafraseando aqui o que Isaías está dizendo. Ele está dizendo que ali são boas novas sobre o reinado do Senhor, que traz paz, que traz bem-aventurança e que traz salvação. Essa é a apresentação do evangelho por meio do profeta Isaías, de um Senhor que reina, de um Senhor que promove a paz, de um Senhor que traz bem-aventurança e de um Senhor que promove salvação. Aí você vai ver que na plenitude dos tempos Cristo vem, Cristo, logicamente, ele vai se encarnar, Cristo posteriormente vai começar o seu ministério, e quando ele começa o seu ministério, ele vai dizer: olha, eu tô aqui para declarar exatamente o quê? O Evangelho. E ele está declarando exatamente aquilo que Deus traz em seu senhorio: paz, bem-aventurança e salvação. Assim como Isaías já havia proclamado onde? Lá e registrado no capítulo de número 52. Aí você chega ao Novo Testamento, você vai perceber que esse conteúdo do Evangelho, ele é caracterizado por três coisas. Ele é específico, ele é objetivo e ele é totalmente suficiente. Então Jesus vai proclamar esse Evangelho. Mas depois dele ser crucificado, depois dele ser morto e sepultado, depois dele ressuscitar ao terceiro dia e depois dele ascender aos céus, o evangelho que será proclamado pelos apóstolos agora, irmãos, ele terá como centralidade o próprio Senhor Jesus Cristo. Então vejam, ele proclama o evangelho, mas ele mesmo é o quê? O cerne do evangelho. O evangelho diz respeito a quem? A Cristo Jesus. E aí ele fica muito claro, irmãos, quando a gente olha para 1 Coríntios capítulo de número 15. E mais especificamente ali nos versos 3 e 4. Porque ele fala exatamente sobre o quê? Sobre a morte, sobre o sepultamento, sobre a ressurreição de Jesus para o perdão dos nossos pecados. Ou seja, Paulo está mostrando que é isso que está no centro do Evangelho, no cerne do Evangelho. O que Paulo está dizendo, irmãos, ali em 1 Coríntios capítulo 15, em outras palavras, é que, mais uma vez, ele está lembrando esse Evangelho
àqueles aos quais ele já havia proclamado. Ou seja, o evangelho que ele havia pregado. Volte comigo lá para 1 Coríntios capítulo 15, por favor. E veja o que Paulo está dizendo aí já no princípio desse texto. 1 Coríntios 15. Vamos voltar para lá. Ele diz assim: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. Ou seja, ele já havia pregado o evangelho, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. E que evangelho é esse, irmãos? Ele diz lá no verso de número 3, antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. O que Paulo faz aqui, irmãos? Esse é um dos textos nos quais nós temos o resumo do Evangelho. Mas não apenas aqui. Nós temos outros textos, inclusive, não é, cartas do apóstolo Paulo, por exemplo. Em Romanos capítulo 1, lá do verso 1 até o verso 17, nós temos um outro resumo do Evangelho dado pelo apóstolo Paulo. O próprio livro, o Evangelho de Lucas, ele também vai registrar, também de maneira resumida, o próprio Evangelho. O apóstolo Pedro também registra e nos dá resumos do Evangelho. Mas uma coisa você vai perceber: em todos os resumos que nos são dados na Escritura acerca do Evangelho, você sempre vai encontrar o mesmo conteúdo, as mesmas boas novas. E quais são elas? O senhorio de Cristo, na pessoa e na obra de Cristo, especialmente na sua morte, no seu sepultamento, na sua ressurreição, e aquilo que engloba, logicamente, o perdão dos nossos pecados. Então, em todos esses resumos, o que a gente vai perceber? Que a mensagem é sempre a mesma. Que as boas novas são sempre a mesma. É esse o conteúdo resumido do Evangelho. E aí eu preciso, então, à luz do texto que nós lemos, lembrar vocês de 3 coisas. A primeira delas, do que se trata o Evangelho. A segunda, o Evangelho ele responde a uma pergunta. E a terceira coisa, irmãos, é para o que o Evangelho chama. Essas 3 coisas elas são importantes entendermos. Então vamos começar pela primeira. Sobre o que é o Evangelho. A primeira coisa que nós temos que entender, irmãos, é que o Evangelho é sobre Deus. E o Evangelho é sobre Cristo. Você vai perceber isso? Abra comigo lá em Atos capítulo 17, por favor. Atos capítulo de número 17. E vá lá a partir do verso de número 24. E veja o que Paulo vai dizer ali. Paulo estava pregando lá na colina de Marte, né, em Atenas, na Grécia. E ele começa então a pregar ali o Evangelho. E é interessante, ele está pregando lá aos gregos pagãos. E ele começa o Evangelho falando de quem? De Deus. Veja lá. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, não é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Como é que ele começa falando do Evangelho? Ele começa dizendo que Deus é o Criador de todas as coisas, que Deus está em toda parte e que foi Deus que criou toda a humanidade. E perceba, quando nós falamos que o Evangelho fala de Deus, nós não cometemos um erro, irmãos. O Evangelho ele começa com quem? Com Deus. O Evangelho, em última análise, é sobre quem? É sobre Deus. E é interessante como Paulo ele vai chamar esse Evangelho. Se você caminhar um pouquinho aí para Romanos capítulo 1, verso 1, veja como Paulo vai designar exatamente por conta disso o Evangelho. Ele diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de quem, irmãos? De Deus. O próprio Paulo chama o Evangelho de quem? De Deus. Ou seja, o Evangelho é sobre Deus. E veja, se o Evangelho é sobre Deus, irmãos, ele é de vital importância que compreendamos isso.
Por quê? Porque hoje muitas pessoas estão gravemente equivocadas, enganadas acerca do Evangelho. Como é que as pessoas estão tratando o Evangelho? Muitas delas nos dias de hoje. Com o Evangelho sendo centralizado não em Deus, na pessoa de Deus, mas sendo centralizado no homem. As pessoas, e muitos têm tratado o Evangelho, irmãos, achando que o Evangelho é para o eu. O Evangelho é para nós, e não é para isso. E o cerne do Evangelho não é isso, irmãos. O Evangelho, ele trata, em última análise, não sobre nós, não sobre o nosso eu. Ele trata sobre Deus. O Evangelho não é sobre mim e sobre você. Embora sim, ele fale de nós, seres caídos, ele nos mostre quem de fato e revele quem somos, mas ele é sobre Deus. O Evangelho é sobre as boas novas de Deus, é sobre quem ele é sobre aquilo que ele fez por nós, é sobre a sua iniciativa de salvar uma humanidade caída. Então, o Evangelho, em última análise, é uma declaração acerca da pessoa de Deus, não sobre eu ou não sobre nós, irmãos. E Paulo deixa isso muito claro no capítulo de número 17 do livro de Atos que nós lemos. Então percebam, o Evangelho é sobre Deus. Mas veja, o Evangelho também é sobre Cristo. Cristo é Deus, mas ele também é sobre a segunda pessoa da Trindade. E ele é especialmente sobre quem? Sobre Cristo. E Paulo deixa isso muito claro, e eu peço a você que sempre volte ali para 1 Coríntios capítulo 15, especialmente nos versos 3 e 4, porque ele diz: antes de tudo vos entreguei que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, ou seja, ele foi sepultado, ele ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e ele, Cristo, é aquele que ressurgiu dos mortos, apareceu a Pedro e depois aos demais discípulos. Então veja, Paulo, quando vai resumir o Evangelho, quando ele vai resumir o conteúdo essencial do Evangelho, quando ele vai nos mostrar a substância irredutível do Evangelho, o que Paulo vai mostrar que isso envolve? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, que ele foi sepultado, que ele ressuscitou de acordo com as Escrituras. O que Paulo está mostrando é que a centralidade do Evangelho, que o cerne do Evangelho é a pessoa de Cristo, é sobre o Cristo, é sobre o ungido de Deus, é sobre a sua obra em razão do quê? Dos nossos pecados. E algo interessante que quando nós olhamos para o Evangelho nós precisamos entender. Perceba o contexto no qual o Evangelho ele é colocado. E veja o que Paulo diz: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Ou seja, o contexto no qual é colocado o Evangelho é em razão de quê, irmãos? Da necessidade de perdão. Por quê? Por causa do nosso pecado. Ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, o Evangelho, irmãos, ele é o cumprimento das promessas de Deus. E Cristo certamente viria, que ele morreria, ele seria sepultado, ou seja, que ele se encarnaria, que ele ressuscitaria dentre os mortos. E veja que a ressurreição de Cristo, a morte pelos nossos pecados, irmãos, ela é parte autêntica da proclamação do Evangelho. Mas veja por onde ele começa, e isso é interessante. Ele começa pelos nossos pecados. Ele não começa falando essencialmente logo da morte de Cristo, mas ele começa falando do nosso grande problema. Ele começa dos nossos pecados. Então Paulo está dizendo, irmãos, que o Evangelho não pode excluir nenhum desses componentes daquilo que é a essência do Evangelho. Então veja, suponhamos que você vai evangelizar alguém. E suponhamos que você vai evangelizar alguém, você vai visitar alguém, por exemplo, que está com uma doença terminal no hospital e a pessoa diz assim: olha, eu estou morrendo e eu quero que você me conte acerca do Evangelho. Como é que você faria isso? Você não vai ter todo o tempo do mundo, você não vai ter longas horas para chegar no hospital e contar acerca do Evangelho para uma pessoa. Muitas vezes você precisa fazer isso rapidamente, no contexto de uma visita. Como é que você vai fazer isso?
1 Coríntios capítulo 15. Você vai resumir o Evangelho. E quando você fizer isso, Paulo está dizendo, nenhum desses itens podem faltar. O Evangelho está claramente resumido, fielmente resumido aqui. E é assim que você deve pregar o Evangelho para alguém, em toda e qualquer situação, usando exatamente aquilo que Paulo coloca aqui, como a maneira como Paulo resume o Evangelho aqui. E vejam, irmãos, nós temos que entender isso. Por quê? Se nós quisermos ser uma igreja zelosa do Evangelho, se nós quisermos crescer no Evangelho, se nós quisermos estar bem nos negócios que envolvem o Evangelho, todos nós, como cristãos, precisamos saber resumir o que é o Evangelho. Eu me lembro, há um tempo atrás, quando falávamos, por exemplo, sobre a juventude na igreja, e discutíamos aqui com alguns jovens, discutíamos aqui, por exemplo, com o presbítero Elano, e fazíamos exatamente essa pergunta, né? Até mesmo quando examinávamos catecúmenos. Em uma ou outra situação nós perguntávamos o que é o Evangelho, e é impressionante, às vezes a pessoa tem uma vida até com alguns bons anos na igreja, mas ela não sabe definir o que é o Evangelho. Ela não sabe dizer o que é Evangelho. Essa é a razão porque muitos, por exemplo, vão dizer assim, pastor, vamos lá sair para uma evangelização, visitar alguém, falar do Evangelho, pregar o Evangelho para alguém. Ah, mas eu não sei falar. O que eu devo dizer? Vocês percebem, irmãos? Essa dificuldade muitas vezes está dentro da igreja. Talvez vocês sejam pessoas que estão aqui nessa noite que não têm essa dificuldade. Mas nem todo mundo é igual. Há muitos cristãos que estão dentro da igreja que não sabem definir coisas fundamentais do cristianismo, dentre elas o Evangelho. Não sabem dizer o que é Evangelho. E nem muito menos, quando vão pregar para alguém, sabem definir o conteúdo do Evangelho de maneira resumida. Então, se a igreja ela necessita ser fortalecida, se ela quer trabalhar, se ela quer estar bem envolvida, ela precisa saber resumir o Evangelho de uma forma rápida, útil e objetiva. E essa é uma passagem na qual as Escrituras nos fornecem exatamente isso. Nós vemos um Evangelho que fala sobre Deus. Nós vemos um Evangelho centrado em Cristo. Não é de se admirar que no Novo Testamento, irmãos, o Evangelho ele seja muitas vezes chamado de o Evangelho de Deus, de o Evangelho de Cristo, do Evangelho da graça de Deus, de um Evangelho glorioso. Por quê? Porque ele se trata de Deus, porque ele trata de Cristo, porque ele fala da sua graça, porque ele fala da sua salvação. Então, é disso que trata o Evangelho. Mas veja, o Evangelho ele responde a uma pergunta. E onde que está isso no texto? Em 1 Coríntios, ele vai dizer lá que Cristo morreu pelos nossos pecados. Irmãos, o Evangelho jamais faria sentido exatamente sem este elemento. Cristo morreu pelos nossos pecados. É interessante, ele começa primeiramente não pelas boas novas. Em que sentido? Ele não está falando positivamente no início, ele começa pela má notícia. E qual é a má notícia? Os nossos pecados. A má notícia é que todo homem está morto em delitos e pecados. A má notícia é que todo homem ele é o quê? Pecador. E vejam então, Paulo cita em primeiro lugar a má notícia, o nosso pecado. Não é assim que o Evangelho deve ser pregado? Confrontando o pecado do homem, revelando a ele por meio da lei de Deus o seu pecado, para que então ele possa ser levado à sua necessidade, direcionado para o Evangelho, para a pessoa e para a obra de Cristo. Então, o Evangelho, ele responde exatamente essa pergunta. O Evangelho, ele é uma resposta ao pecado do homem, irmãos. Ao grande problema da humanidade. O Evangelho é a resposta ao pecado, ao nosso pecado. O Evangelho é uma resposta ao julgamento de Deus sobre o nosso pecado. E talvez aqui você se lembre, e provavelmente esse foi um dos primeiros versículos que você aprendeu quando você fazia parte da escola dominical, quando você ainda era pequenininho. O que diz lá João 3,16? E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê, não que? Não pereça, mas tenha. Mas percebe? João está registrando ali, para que todo aquele que nele crê não pereça. O que ele está falando ali, irmãos? Sobre julgamento de Deus sobre o pecado. Perecer por causa de quê? Perecer por causa do pecado. Ele fala sobre julgamento de Deus. O Evangelho é uma resposta ao nosso pecado e ao justo julgamento de Deus, irmãos. Então é isso que ele responde. Mas em terceiro lugar, irmãos, ele também convoca. E ele convoca o quê, irmãos? O Evangelho convoca duas coisas: a fé e ao arrependimento. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2, por favor. Atos 2. Você vai se lembrar em Atos capítulo 2, que após a promessa cumprida da descida do Espírito Santo, o apóstolo Pedro, ele vai pregar. Lembram disso? E depois que ele prega, e ele expõe, logicamente, a pecaminosidade, a maldade, não é, que foi cometida contra Cristo Jesus, em que o seu próprio povo entregou nas mãos de iníquos para que ele fosse crucificado. Então há uma denúncia muito clara, né, e direta do pecado ali. Eles ouvem ali, não é? E aí a resposta dessas pessoas ao Evangelho, qual foi? A partir do verso 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiam-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Ou seja, nós ouvimos a pregação. O que nós vamos fazer agora? Coração compungido, ou seja, a palavra ela foi direta ao coração deles, está sendo operada pelo Espírito Santo ali. E veja, respondeu-lhes Pedro. O que foi que ele disse, irmãos? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Em resumo, quando ele diz arrependei-vos e cada um de vós seja batizado, só é batizado quem tem o quê? Fé. Quem declara a sua fé em quem? No Redentor. Então, o Evangelho, ele nos convoca para duas coisas. Primeiro, se o Evangelho ele tem esse conteúdo, um dos conteúdos é responder a pergunta, né? Aquela pergunta, e a pergunta é respondida pelo Evangelho acerca dos nossos pecados, nós somos então chamados ao arrependimento, porque o Evangelho ele nos leva a entender a nossa pecaminosidade. Então ele nos chama ao quê? A nos arrependermos do nosso pecado e a depositarmos agora a nossa confiança naquele único que é capaz de resolver exatamente esse problema, que é Cristo. Ele nos chama a abandonar os nossos pecados e a nos voltarmos para Deus. Então lembrem de uma coisa, irmãos. O Evangelho sempre envolve um chamado, uma exortação para que nós tenhamos fé e nos arrependamos. Mas deixa eu concluir, irmãos, porque há um problema. Qual é o problema? O problema não gerado por Deus. Deus traz a solução, não é? Mas nós, às vezes, geramos um problema, como igreja e como pregadores do Evangelho. Que problema é esse, irmãos? Eu pergunto para vocês, o Evangelho, de alguma forma, ele pode ser arruinado? Sim ou não? Pode sim. A sua mensagem pode ser arruinada. Pode sim, irmãos. O Evangelho ele pode sim ser arruinado. Como? O Evangelho ele pode ser arruinado por algumas coisas. Por exemplo, por substituição. E como é que isso acontece, irmãos? Quando alguns estão pensando que estão pregando o Evangelho, quando não estão. Paulo não nos mostra aqui o conteúdo do Evangelho? Ou seja, muitas pessoas, às vezes, irmãos, estão trocando o conteúdo do Evangelho. Quando deveriam manter o conteúdo que é indicado pelas Escrituras. Então, nem tudo o que vem dos púlpitos, nem tudo o que se é ensinado da Bíblia é Evangelho.
E nós temos que ter muito cuidado com isso. Porque há muitas pessoas, você pega muita gente aí de seitas. Muita gente de seita, que porque ouviu um falso evangelho e acha que a sua vida teve uma certa mudança, o que é que eles dizem? Não, eu estou ouvindo o verdadeiro evangelho. Então você vai ver muita gente, por exemplo, de igreja universal, que não se... Veja, se ele se limitou a conhecer o evangelho, supostamente o evangelho, só naquela sinagoga de Satanás, ele nunca aprendeu o que é evangelho. Mas ainda assim, aquela mentira pôde promover algum tipo de bem moral, porque pode. Então ele acha que porque a vida dele melhorou um pouquinho, aquilo que ele está ouvindo é o quê? O evangelho, mas não é. O evangelho ali, ele foi substituído por alguma outra coisa. Então, o evangelho, ele foi maculado, a sua mensagem, ela foi arruinada por substituição. E geralmente isso é feito principalmente em lugares onde a mensagem do evangelho não contém o quê? Uma exortação ao pecado. Há muitos púlpitos de igrejas, historicamente, digamos assim, reconhecidas como cristãs, não vou nem falar das seitas que se acham igrejas, que não há conteúdo, não há o conteúdo do evangelho, no sentido de que o pecado é confrontado. O que você vê ali é uma mensagem do evangelho, falando sobre um Deus que é amor, sobre um Deus que é misericórdia, colocando a culpa dos erros sempre em terceiros, mas nunca assinalando o pecado e o problema do coração do homem. E quando você faz isso, quando você ouve isso, você está ouvindo um evangelho que foi o quê? Prejudicado, ele foi substituído. Então nós não podemos falar acerca disso como o evangelho. Porque o evangelho, como nós estamos vendo aqui no resumo de Paulo, ele tem um conteúdo, irmãos, específico. Ele está enraizado na pessoa de Deus, na pessoa de Cristo, na obra do Senhor, a nossa necessidade, que é o problema do nosso pecado, a necessidade do perdão dos nossos pecados. O evangelho bíblico sempre é isso. Mas há uma segunda coisa que pode arruinar o evangelho. E a Escritura, inclusive, adverte acerca disso. Irmãos, nós podemos acrescentar alguma coisa ao evangelho? Hein? Nós somos advertidos na Escritura que se nós acrescentarmos alguma coisa à palavra de Deus, serão acrescentados o quê? Vocês lembram do texto? Os flagelos. Então, sempre que nós acrescentamos algo ao evangelho, alguém acrescenta, na verdade acaba arruinando o evangelho, acaba tirando. É interessante. Ele pensa em acrescentar, mas ele acaba tirando algo do evangelho. E o que é que ele faz? Aquilo não é o evangelho. Não é o evangelho. Porque, irmãos, o evangelho, ele é por si só suficiente. A obra de Cristo por si só, ela é o quê? Suficiente. Se nós dissermos que alguém é salvo por Cristo e mais alguma coisa, o que foi que nós fizemos? Um desserviço ao evangelho. E não é isso, por exemplo, que algumas igrejas fazem quando dizem, olha, não é só a suficiência da obra de Cristo, mas é necessário uma colaboração sua com Jesus. É necessário que você também faça alguma coisa, que você também apresente alguma obra, porque somado isso, a obra de Cristo, então você vai ser o quê? Salvo. Mas não é isso que o evangelho diz. A obra de Jesus é suficiente. Ninguém pode acrescentar absolutamente nada. Então, o evangelho, ele é arruinado também por adição. Mas o evangelho também pode ser estragado, irmãos, por desproporção. Porque muitas vezes nós podemos nos concentrar em muitas coisas boas na vida da igreja, mas se o nosso foco é colocado nessas experiências boas, nessas coisas boas, em detrimento do foco apropriado do evangelho, o evangelho ele pode ser estragado por uma desproporção, substituindo aquilo que é o foco por alguma coisa boa. Até ela pode ser licitamente boa, mas não é o foco do evangelho. Muitas vezes a igreja está se concentrando em coisas periféricas e não no cerne do evangelho. E isso é um problema, irmãos. Nós acabamos por simplesmente arruinar a mensagem. É assim que acontece com uma igreja, por exemplo, que se concentra
Não no evangelho, mas em ações sociais. A igreja foi chamada para fazer ação social, irmãos? Até foi. Mas isso não é o primordial da igreja. O primordial da igreja é fazer o quê, minha irmã? Pregar o evangelho e viver o evangelho. Ação social é algo periférico. Quando você troca isso, você arruína o evangelho. E lógico, e concluindo, irmãos, quando a gente olha para tudo isso, o evangelho ele pode ser arruinado por uma confusão. Por quê? Porque quando se misturam o evangelho com outras coisas, nós confundimos as pessoas, ou não? Sim. As pessoas vão ficar confusas acerca daquilo que é o evangelho, acerca da sua necessidade, acerca daquilo que o evangelho pode, inclusive, promover. Então, a qual conclusão nós chegamos nessa noite, irmãos? Se nós quisermos ser uma boa igreja, uma igreja, de fato, uma igreja cristã genuína, se nós, de fato, quisermos prosperar como uma igreja de Cristo, prosperar que eu falo, irmãos, é no sentido de fato espiritual, com crescimento, em graça, em conhecimento, nós precisamos entender o evangelho. Nós precisamos abraçar o verdadeiro evangelho. E nós precisamos também caminhar no sentido, irmãos, de sermos capazes de pregarmos o genuíno evangelho. Cada um de nós, irmãos. E o nosso comprometimento, ele não pode ser um comprometimento apenas de indivíduos cristãos. Sim, como indivíduo você tem que fazer isso, mas principalmente, irmãos, fazermos isso juntos como igreja. Esse é um compromisso que nós temos que ter. Sermos fiéis ao evangelho, em seu conteúdo, na forma como ele nos foi. E vejam, é um detalhe importante quando o próprio apóstolo Paulo, irmãos, ele vai dizer: eu venho lembrar-vos o evangelho que eu vos anunciei e o qual recebestes. É perseverarmos no evangelho, no verdadeiro evangelho que um dia nos foi evangelizado, e mantermos esse padrão, para que a igreja de fato seja uma igreja que agrada ao Senhor. Então que Deus, irmãos, aplique a sua palavra nessa noite e nos faça compreender o que é o evangelho, ao que o evangelho responde e ao que o evangelho nos chama. Vamos orar. Diga, irmã. Pois é, há tanta coisa, né, irmã? Tanta coisa, infelizmente, né? Muitos têm sido conduzidos de fato à sua destruição, né? Vamos orar. Senhor, Pai bendito, nos dê um compromisso, ó Deus, sincero e verdadeiro com a Tua palavra, com o verdadeiro evangelho, Senhor Deus. Que não nos desviemos desse propósito, que não venhamos a ser enganados, ó Deus, pelo nosso inimigo, por Satanás muitas vezes, ó Deus, e certamente é muito entendido da palavra de Deus, e que, ó Deus, certamente tem procurado distorcê-la, arrebatá-la, ó Deus, dos ouvidos e do coração de muitos. Mas nos mantém firmes, ó Deus, a cada dia mais, sempre nos lembre de fato o que é o evangelho, qual é o seu conteúdo, acerca de quem ele fala, qual é o seu cerne, a sua centralidade. Que não caiamos no engano de que o evangelho seja, ó Deus, centrado em nós. Essa é uma doutrina demoníaca, ó Senhor Deus, pecaminosa. Mas que nos lembremos, ó Deus, que o evangelho é centrado na pessoa e na obra de Cristo Jesus, na pessoa de Deus. Que o Senhor nos ajude não apenas a compreender isso, mas que o Senhor nos ajude inclusive a pregar esse evangelho com fidelidade, ó Deus. E que nos ajude também, ó Deus, a vivermos esse evangelho e tudo aquilo que esse evangelho representa diariamente, para a honra e para a glória do Senhor. Você continua abençoando a tua igreja, em nome de Cristo. Amém. Amém.
Estamos encerrados, irmãos. Deus abençoe a todos. Extrapolamos um pouquinho o tempo hoje.